Estamos aqui com o banco da CBR. Por cima tá a bela viola, por inteiro, tudo bacaninha. Por baixo tá o pombo lorento. Olha aí como é que tá a coisa. Plástico inteiramente moído, inteiramente craquelado, olha aí, tudo quebrado. E a novidade da coisa é que não acha esse troço aqui para comprar novo. Acha velho, caro e que às vezes não tá nem numa boa situação também, né? Então, é que ele compra pronto e leva para fazer em casa. Então, no caso, vou desmontar isso aqui, até mesmo para dar uma enchida aqui nessa espuma aqui, enfim, e fazer a recuperação desse plástico aqui, né? A gente fazer uns remendos nisso aqui. Aparentemente a moto tava até uma estética bastante bonita, né? Aí vai descobrindo os BO, que são muitos, né? É uma fileira de BO interminável. Mas vamos seguir aí, vamos sanar esses problemas aqui, vamos arrumar isso aqui. Vamos começar o dia aqui diferente. Vamos fazer um tratamento aqui nesse fundo desse banco aqui. Aqui já comeram. Isso aqui é marca de pneu, né? É marca de pneu que bateram, retiraram o paralama traseiro ali e aí o pneu esfregou aqui. Só que olha como é que tá o plástico desse. Comecei a fazer a soltura aqui da capa, né? Tirar aqui os grampos. Aqui em alguns pontos aqui eu fiz uns remendos com ferro quente aqui para evitar de que quando eu soltar isso aqui não se desgrugar tudo, né? Tem alguns lugares que pegou, outros lugares que não pegou. Tudo isso aí para quando vir com a cola, né? Refazer aí, ó, encher aí os lugares aí, não derreter de vez, né? Aqui estamos numa operação de salvamento isso aqui. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Espero eu que sim, né? Vamos embora lá, terminar de arrancar aqui. Aqui ó, onde que eu remendei. Porque senão na hora que eu soltasse isso aqui, esse pedaço desbeiça ali e aí termina de quebrar, né? Bom, soltei aqui toda a capa, né? Aí para vocês verem o resultado do estrago da criança, né? Detalhe, os pontos que eu remendei aqui com ferro quente. Pensei que ia segurar, nem segurou. Aqui, continua. É aquelas coisas que a gente não gostaria de ver, né? A gente gostaria de desver. Mas como a gente viu, lascou-se. Vou tirar aqui. Aqui foi colocado uma manta acrílica aqui. Para fazer um enchimento, com certeza, né? Já tava a geleia, né? Essa espuma aqui, a geleia já estava baixa. Com certeza fizeram um enchimentozinho aqui para ver se preenchia um pouco mais. Aquele trampo filé que tá. Essa moto tá cheia, né? Cheia desses trampo filé assim. Vamos. Que beleza. Que maravilha. Aqui colocaram um adicional aqui de espuma aqui para ver se enchia, né? Notei que o banco tava meio murcho, meio não muito preenchido, né? Então porque a geleia já tava meio bagunçadinha. Aqui é a parte de cima do banco. Bastante, a gente vê aí os estraguinhos, né? Bacana. E a parte do fundo também tá bastante craquelado. A geleia dá bem para aproveitar aí de certa forma, mesmo que tenha alguns rachados e quebrados aí, a gente... Enfim, o negócio é refazer de novo e refazer bem feito aqui, para ficar funcionando direito, né? Então, pessoal, fiz uma furação aqui com ferro quente, alguns remendos aqui com ferro quente. E isso aqui vai servir apenas como uma base para fazer uma laminação. O que eu vou fazer? Vou usar resina de fibra de vidro, né? E vou fazer uma laminação tanto por baixo quanto por cima, usando esse aqui só como molde e como um recheio aí para dar uma espessura, né? Porque esse material aqui não tá prestando, não tá valendo para nada realmente. Tá muito ruim. Então só para servir como base, né, para manter a forma. Vou enrijecer ele aqui com a laminação, a fibra de vidro com a manta, né? E vou fazer a fibragem dele tanto por cima quanto por baixo. Olha aqui os desgastes, né? Para aí sim ficar a base feita com resina, né? Com fibra de vidro, né? Com a manta de fibra de vidro. E não mais com esse plástico aqui, né? Eu poderia muito bem fazer aí como tirar uma impressão, né? Para poder fazer a laminação de outra peça. Porém isso toma muito tempo, isso aqui já me tomou muito tempo, né? É um trampo que é bem fora da casinha, né? Então isso aqui já me tomou um tempo muito grande com uma coisa que, né, felizmente
Então bora lá fazer essa laminação, fazer essa situação aqui, para recuperar esse banco, esse troço ficar pelo menos funcional, né? E do jeito que tá aqui, esse banco não vai aguentar muito tempo não. Bom, realizada aí a laminação desse lado aqui do banco, a gente tinha muito quebrado aqui, feito alguns reforços aí, alguns lugares que estava bastante quebrado, né? Esse lado de cá, eu tive que passar retífica em toda a peça, tá vendo que tá tudo craquelado? Tudo craquelado, ou seja, esse plástico não vai durar muito tempo. Tá vendo esses vazados aqui, ó, eu fiz um monte de furos, né, no plástico, para que a resina do lado de lá, a parte de cima, entrasse, né, e fizesse uma ancoragem na parte de baixo. Então toda a parte de baixo tá ancorando a parte de cima, e agora vamos fazer uma ancoragem ao contrário, né, tá vendo que aqui foi tudo lixado, passei a retífica em todo o plástico aqui, para gerar uma aderência, e agora vamos fazer a mesma forma do lado de cá, para que esses trincados, essas coisas aqui não evoluam, né? E não termina de esfarelar o resto do banco, né? Infelizmente, igual eu falei para vocês, achei o banco, mas o banco é usado, né? Então, para comprar, trocar os 6 pela meia dúzia, não adianta. Bom, feito aí uma demãozinha aí de laminação, né? Da resina. Essa primeira camadinha aqui para fazer a pega, né? Para fazer uma ancoragem aqui no plástico. Olha, vocês veem que tá bastante trincado, né? Alguns pontos eu passei o Veda-Choque. Antes do Veda-Choque ter a cura total dele, eu já vim com a resina em cima para que um material fundisse no outro, virasse uma peça só. O Veda-Choque tem uma propriedade mais endurecedora do que a própria resina. Então, para dar resistência nesses pontos que estavam muito quebrados aqui, eu fiz com o solda-choque. E aí, depois vou passar outra demão aqui por cima disso aqui, né? Isso aqui já fechou praticamente todos os craquelados, né? E aí depois a gente vem com outra camadinha de reforço. Olha o tamanho dos buracos que tinham aqui, né? Depois a gente vem com outra camadinha de reforço e zera esse sujeito aqui. Ó, realizado aqui o remendo, né? Conseguimos aí fazer a peça novamente aqui com a ajuda da resinagem. Esses buracos aqui é para dar ancoragem, né? Como eu já havia explicado. E ficou aí bacana. Depois eu vou passar. Aplicar uma tinta porque a resina não fica bonito aqui o acabamento, né? Fica translúcido. Aí mostra alguns remendos, né? Mas vocês estão aí como prova desse arquivo vivo de como tava bagaceiro esse negócio aqui, né? Literalmente bagaceira mesmo. Aí a gente, cada vez que mexe nisso aqui, arruma outro problema, né? Só BO. Esse cara aqui, a geleia dela toda já se decompondo. Não acha isso aqui para comprar. O cara fez o favor de colocar aqui uma manta acrílica, justamente porque o troço está tudo pebado por baixo. Olha aqui como é que tá. Tá vendo? Até caiu ali um pedaço da espuma aqui, porque colaram aqui por baixo. Colaram aqui por baixo. Tá aquele peteco, né? Então vamos fazer não uma nova geleia, né? Claro, mas vamos reforçar essas espumas aqui. Vamos fazer uma colagem, um remendo aqui para ficar bacana aqui, como a gente fez na base aqui, né? Para isso aqui não se dissolver e se deteriorar o restante. Vamos tirar aqui essa manta. Já saiu a orelha dela aqui já, ó. Por isso que quando eu peguei a moto, eu senti que essas abas aqui estavam moles. Justamente porque já não tinha espuma direita aqui, né? E já tá tudo quebrado. Vou tirar essa manta. Olha outro rasgo aqui, outro. E tamo aí. Bora lá. Peguei aqui a espuminha que alguém colocou lá embaixo, né? Pra fazer um enchimento nesse verso aqui. O cara tinha colocado a espuma aqui. Foi um trabalho bem porquinho mesmo, né? Infelizmente, como quase tudo que eu tô encontrando nessa moto aqui, é um trabalho bem porco. E... enfim. Agora vamos revestir ela aqui com outra espuma.
fazer uns remendos aqui para o restante dessa espuma não se terminar de se degradar. E por aí vai, né? Esse aqui é o cotoco que caiu daqui, né? Tava embaraçado na manta. Tava solto. Tudo muito lindo, tudo muito lindo. Esses pontos aqui que estavam quebrados, faltando, né? Foram também refeitos, ó. Encheu. Já estava tanto tempo quebrado, estourado isso aqui, que a própria geleia, né? Que chama geleia isso aqui, já estava comida, já estava desgastada, né? Vou montar aqui mais ou menos isso aqui, para refletir aí a realidade do que falta em questão de espuma. Essa parte aqui tá bem fraca em questão de espuma, bem deteriorada. Esse aqui é aquele cotoco que falta. Vamos fazer um revestimento, vou fazer uma colagem aqui dessa geleia primeiro. E depois fazer um revestimento aqui com uma nova camada de espuma. Para dar enchimento, né? Para isso aqui ficar mais firme, mais sustancioso, né? Mas tá... Aí o cara fala, não, por que não compra outra? Mano, porque não encontra. A gente remenda porque não tem, né? Se tivesse eu não ia perder meu tempo com isso. Mas não tem. O que acha na internet custa quase R$400 lá no Mercado Livre. Que ninguém garante que esteja num caso melhor do que esse aqui. Então, vamos salvar isso aqui. Aqui tá a espuma que eu vou fazer o enchimento. Uma espuma de 10 milímetros. Uma boa densidade. Esse aqui eu uso para fazer estofamentos, essas coisas. Então vamos fazer o remendo aqui, né? Fazer o enchimento aqui, uma base. Para depois fazer a colagem dessa peça, né? E aí vamos vir com a forração por cima, com essa espuma aqui. E aí o devido acabamento depois, né? Nos cantos e tal. Para que ela tenha uma efetividade bacana aí. Para deixar o design da moto bacaninha. Bom, tá aí a colagem, né? Tô fazendo aqui a colagem. Aqui também tá quebrado. Aqui e aqui, né? Ainda tem outros pontos ainda quando a gente revirar a peça do outro lado. Esse aqui é um dos pontos que eu tô falando. Aqui também fazendo a colagem aqui. Enfim, vamos embora recuperar isso aqui. Depois eu vou fazer uma forração por baixo disso aqui para evitar que essa espuma termine de se trincar ou se rasgar aí, né? Para depois fazer a colagem da espuma por cima. No lugar aqui eu ia colar, mas já nem vou, porque essa capa tá muito fina aqui, já perdeu espuma, tá vendo? Tá um fundo aqui, ó. O mais aconselhado aqui é eu colocar um pedaço de espuma aqui em cima, fazer a colagem e depois fazer o acabamento para igualar isso aqui. Isso aqui de nada serve fazer esse remendo aqui. Tem uns pontos aqui que deu para fazer o remendo e não fica aparente. Esses pontinhos aqui, a espuma que vem por cima consegue recobrir, né? Consegue dar espessura. Mas esse aqui vocês podem ver que tá bem fundo aqui, ó. É diferente desse canto de cá, que também já falta, porém conseguiu suprir aí esse pedaço. A parte que vai vir aqui consegue recobrir. Temos aqui esse pedaço comido aqui, mas eu acho que eu vou cortar essa parte da espuma aqui e refazer essa cabeçada aqui. Entendeu? Cortar aqui, vem com a parte de espuma nova, faço essa cabeça aqui de novo e depois eu moldo lá no banco, como tem que ser. Bom, passei a tesoura aqui, cortei essa parte que tá podre, né? Tá tudo deteriorado já. Foi feito o corte aqui, já vou fazer um reforço por baixo. E aplicação da nova camada de espuma aqui, para interagir com essa parte aqui, né? Assim como também essa parte aqui. Bom, feita aí a colagem e também feita aí com o acabamento para tirar o degrau que fica, né? Por causa da espessura da espuma. Vocês podem ver aqui já terminou o degrau. Aí desse lado de cá, agora eu vou fazer a parte que completa aqui, fazendo aí um encaixe perfeito, depois faz o corte e o acabamento e a emenda, né? Bom, feita aqui a colagem. E agora, ao invés de eu usar outras partes desse aqui, ó, porque daí pelo menos eu ia ter que colocar mais duas camadas dessa espuma para encher aqui, vou usar essa outra espuma aqui para preencher de uma vez e depois eu dou acabamento também de uma só vez, né?
para ficar igual aqui, né? Tá vendo que aqui nesse meio aqui é bem maior a espuma, bem mais grossa. Se eu colocar 3 camadas aqui vai dar certo para fazer esse enchimento. Porém aqui é bem mais fino. Aqui é quase praticamente essa mesma camada aqui, ó. Então coloco uma camada só, uma colagem só. Depois eu venho com o acabamento e equalizo essa criatura aqui, né? Também vai remendo. Talvez outros lugares aqui ainda faça mais remendo. E vamos lá. Bom, passei uma cola aqui nessa peça, nessa outra peça. E essa peça aqui também já está colada. Depois vamos cortar a sobra aqui. E aí fazer o acabamento com a lixadeira, né? Bom, colei aqui a peça, agora é acabamento. Cortar as bordas, né? Que sobra, as sobras. Acertar aqui com a lixa, né? Essa borda aqui também da cabeçada aqui. Fazer a mesma coisa, fazer o acerto. O arredondamento. Existe uma grande diferença aqui. Porém, isso aqui vai sair no acerto agora, né? Vai ficar certinho aqui. Bora lá esperar essa secagem dessa cola. Para depois fazer aí o acabamento. E vir com os demais trampos e ainda se faz necessário para fazer esse cara aqui ficar prestando. Bom, como vocês estão vendo aí, foi preenchido aí todas as imperfeições, né? Foi feita a colagem aqui, sumiu os defeitos que tinham, os buracos foram tampados, foi refeito aqui aqueles pedaços que estavam podres, né? Feito a colagem. Então foi a parte de baixo aqui, como vocês podem ver, não está igual a outra. A pessoa colocou só um pedacinho aqui de espuma, né? Para fazer um determinado enchimento aqui, né? Aqui não, foi colado, foi refeito, certo? E aí agora vamos colocar a capa, né? E eu particularmente trocaria a capa, certo? Vou explicar o motivo agora, daqui um pouquinho. Vocês podem ver que existe aqui uma certa marca, uma deformidade nesse material, justamente por causa da espuma que estava ruim, né? Ela tem aqui uma aba, né, que ela veste. Então ela vai ficar meio capenga aqui, certo? Esse material aqui não tem como hidratar ele, para ele voltar a flexibilidade dele, a umidade dele. Esse aqui é um material sintético, só um tipo de plástico, né? Tá vendo que ele tem uma trama, aqui de linha, né, de tecido, tá? Então quando esses materiais ficam assim, não tem nada o que fazer. Inclusive esse aqui está começando a ficar poído, ó. Esse aqui é buraco que foi feito por causa do defeito na base do banco, que aí deu defeito na espuma, que acabou dando defeito na capa. Esse material tá assim, a gente coloca um novo material desse, que é uma nova capa dessa aqui, tá? Por causa do custo-benefício, que essas capas são baratas, essa aqui em média de 50, 60 reais. CBR 450. Vem bem dobrada aqui, vou ter que dar uma aquecida aqui nela com um secador, um aquecedor térmico, quer dizer, para tirar essas dobras, né? Porque não temos sol aqui hoje, o negócio tá frio, frio, frio de verdade. Mas enfim. É isso aí. A peça falou que tinha uma aba aqui para facilitar a montagem ali, mas infelizmente não veio, né? É o que tem para hoje, né? Pelo menos vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui ficar bacana, porque essa aqui tem uma costura aqui, tá vendo? O encaixe dessa orelha aqui. Procurei várias capas no Mercado Livre, anúncios para vir com essa aba, mas não veio, né? Então é isso aí, é o que tem para hoje, bora lá, né? Esse dia tá tudo danado mesmo, então se lascando mais um pouquinho. O importante é esse troço montar lá e ficar bacana. Bom, pessoal, no seguimento aí do revestimento do banco, aqui eu tô fazendo uma borda aqui com TNT colado, tá vendo? Por que essa borda? Para eliminar esses pontos que não dão acabamento aqui. Quando vim com o revestimento, mesmo assim ainda fica uma marca, uma certa marca. Então você fazendo um acabamento prévio, né? Com aqui uma borda de TNT. Quando você vir com a capa em cima, a capa, além de não ter risco de corte, né? Dela se estragar aqui com essa borda do plástico, suaviza esses cantos que ficam aqui, ó.
Vocês viram que eu tive que encher, né, a espuma por baixo, porque ela está se deteriorando, né? Tive que encher ela por baixo. E aí ficou um altinho, ficou um pequeno degrau. Aí para suavizar esse degrau e acertar esse degrau, a gente faz isso aqui. Tá vendo? Para aí sumir com esses remendos, certo? E sumindo com esses remendos, o acabamento das bordas se suaviza e fica mais uniforme, né? Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, como é que ficou a borda disso aqui, ó? Alinhadinha, certinha. Certo? E por que fazer isso? Tá vendo essas partes aqui, ó? Esse aqui é o corvinho, ou corino, ou a napa, né? O que vocês quiserem chamar aí. Esse aqui consegue tampar com facilidade. Porém, quando chega na borda, que a gente tem que dar uma esticada na napa, o corvinho, ele dá uma afinada. E quando ele afina, ele revela essas imperfeições. Tá vendo que aqui foi colocado um outro material, né? Como eu expliquei anteriormente, a espuma tá quebradiça, ela tá se desfazendo. Então foi feito esses reforços aqui para ela não se desfazer. A parte superior está até íntegra. A parte de baixo que está sendo problema, justamente por causa do banco, né? A base do banco está quebrada. Eu fiz o revestimento com esse TNT aqui, tá? Isso aqui não é TNT de costura, né? Aquele fininho. Isso aqui é para tapeçaria, um TNT mais grosso, tá? Tem uma camada bem resistente. Para justamente sumir com esse degrau e também acabar com essas bordas com defeito aqui, tá vendo? Ó. Isso aqui são marcas dos grampos, né? Os grampos de fixação, que toda a borda ficou apodrecida e corroída aí com esses grampos de fixação. Então fazendo esse remendo aí para poder salvar o banco. Agora eu vou fazer nessa parte aqui para sumir com esse detalhezinho. E toda a borda do banco aí ficou dessa maneira aí encapada. Bom, pessoal, feito aqui aquele processo que vocês acompanharam aí de revestir aqui para fazer o acerto dessas bordas, né? Agora vamos colocar a capa. A princípio eu tinha comprado essa capa aqui no Mercado Livre. Veio para o CBR, né? Até um revestimento de boa qualidade. Porém, infelizmente, a capa veio uma borda muito curtinha. Então, como esse cara aqui recebeu um enchimento, né? Então ele já passou um pouquinho do padrão da altura, né? Ele ficou um pouco mais cheio, como se fosse uma espuma original nova, né? Então, mesmo assim, pensei que essa capa iria vestir normal, tranquilamente, como se fosse uma motocicleta com a geleia nova. Mas, infelizmente, veio muito curta. As bordas aqui não dá para fazer um encaixe 100%. Fui lá e comprei o material in natura, né? O material sem corte, sem o molde. E eu vou fazer a capa aí já do tamanho mais adequado para trabalhar aqui, né? Fazendo uma forração mais adequada. Vamos continuar seguindo o baile aí. Vou fazer o corte. Esse cara aqui, vou fazer a devolução dele no Mercado Livre. E a gente segue com o projeto aí. Pessoal, a título de curiosidade, a forração por baixo da geleia foi feita com carpete automotivo, tá? O carpete automotivo ele é bem denso e ao mesmo tempo bastante rígido. Então ele tem cerca de 2,5 a 3 milímetros de espessura, fazendo com que aumente a densidade da espuma. E não foi exatamente por esse motivo que eu não utilizei a espuma na parte superior da geleia, para que não deformasse o formato original do banco, o design do banco. E as laterais foi usado aí o TNT automotivo para poder fazer aí as bordas e fazer o lacramento aí, o fechamento total do banco. Se gostou do vídeo, deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Valeu, até o próximo vídeo.